Eu vou trazer hoje para você uma mensagem poderosa, uma palavra sobre um texto bíblico o qual eu já ministrei alguma vez aqui na igreja, mas Deus me abriu a interpretação, uma forma diferente aqui para você. Eu quero que você vá direto para a Bíblia Sagrada. Vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 3. Não é 13, é 3, tá? O meu 13 e o meu 3 é bem parecido. De vez em quando até as pessoas podem se confundir. Bom, vamos começar. Diz assim, vamos estudar a Escritura. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos entender isso aqui. Então você presta atenção que é forte. Esse andando na carne é quando você vive sobre a face da terra, no piloto automático dos teus 5 sentidos. Então tudo que você faz sobre a face da terra, aquele período que você está se baseando unicamente pelos teus 5 sentidos, ou seja, pelo aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente e assim por diante. Só que isso não pode, você não pode continuar nesse piloto automático quando você entra numa batalha militar. Uma batalha, o que o senhor falou? Pastor, não vou entrar em batalha militar, não, estou falando de guerra espiritual. Então eu estou andando na carne, eu estou vivendo no piloto automático dos meus 5 sentidos. Ok. Quando chega o momento da nossa guerra, da nossa luta, a gente tem que desligar o piloto automático. A gente já não pode mais nos basear por aquilo que estamos sentindo, por aquilo que estamos vendo, ou por aquilo que os outros estão falando, apenas por as informações terrestres que nós temos. Senão nós vamos perder a batalha. Por que, pastor, que eu vou perder a batalha? Porque numa guerra espiritual contra o demônio, você não vai conseguir usar coisas naturais contra ele. Por exemplo, sei lá, um revólver. Você não vai conseguir dar um tiro no demônio. Você não vai conseguir dar um soco, jogar uma bomba no diabo. Você não consegue fazer isso. Então você não vai conseguir vencer uma guerra contra os demônios, você não vai conseguir vencer uma guerra contra o diabo e os demônios se você continuar vivendo sobre a face da terra naquele período de guerra, naquele período que você está passando uma luta espiritual. Você não vai conseguir vencer se você andar na carne. Então ele está falando, tudo bem, você pode até viver nos teus 5 sentidos, ok? Mas quando chega a hora da guerra, da luta, você tem que desligar o piloto automático. Eu não sei se tem alguém aqui que pode confirmar isso para mim, mas diz que os pilotos, quando eles estão viajando, né, no avião, os pilotos de aeronaves, essas aeronaves grandes, diz que eles deixam o avião no piloto automático. Pois me confirme, me falaram que é assim que funciona. Mas quando dá uma turbulência muito violenta e o avião começa a querer se perder, alguma coisa assim no piloto automático, eles tiram do piloto automático naquele momento de turbulência muito pesada e eles que pegam o manche. Eles que vão ali pilotando de fato a aeronave. E é mais ou menos isso que Deus está falando aqui com a gente. Tá tudo bem? Beleza! Tá tudo ótimo? Beleza, pode ir no piloto automático do que você está vendo, está sentindo, que os outros estão falando. Chegou o dia da luta, da dificuldade, você sentiu uma luta espiritual, uma guerra espiritual chegando, tem que desligar o piloto automático. A gente tem que ter essa noção. Por quê? Aí ele explica por quê. Porque ele diz assim, ó, porque andando na carne não lutamos, não guerreamos segundo ou de acordo com a nossa carne, nossos 5 sentidos, da nossa natureza humana. Versículo 4 ele explica por quê, olha só, as armas, olha como isso aqui é guerra, né? Armas é para usar uma guerra, né? Porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e atenção todo mundo, para a destruição das fortalezas. Então, qual que é o ataque das trevas que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto? É quando o demônio ele começa a nos atacar e criar essas tais de fortalezas. Fortalezas, ou muros, ou barreiras, você sabe que eles são construídos naturalmente, falando de pedra sobre pedra. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu o filme, aqueles antiguíssimos medievais, né? Então as pessoas, os reinos naquela época, eles tinham eles tinham essa questão de fazer esses muros ao redor do reino para ser uma fortaleza, para se proteger. Então uma fortaleza, ela é construída, como eu disse, de pedra sobre pedra. E é isso que o inimigo ele faz. É isso que o diabo faz quando ele se levanta espiritualmente contra mim e contra você. Ele tenta criar fortalezas no maior campo de batalha que existe, que é na nossa cabeça.
Porque esse texto aqui, nessa tradução que você está lendo, não tem essa partezinha que eu vou anunciar agora. Que numa revista atualizada diz bem assim, quer ver? Mesmo versículo igual. Ele fala assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aí diz assim, ó, anulando ou desfazendo, tirando o poder, anulando nós sofismas. Aí quando eu li essa passagem na Bíblia revista e atualizada, que geralmente quem usa essa tradução é minha esposa, eu uso a revista e corrigida, eu disse, mas isso aqui está diferente, né? Isso aqui tem uma coisa muito diferente, se você for ver, né? Porque numa diz que nós precisamos usar as armas de Deus, que são poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Mas nessa tradução aqui fala anulando, destruindo as fortalezas, né? Quebrando as fortalezas para você vencer aquele reino, porque um reino ele é feito de fortaleza. Então você quebra aquela fortaleza, mas diz na Bíblia da minha esposa assim, ó, anulando nós sofismas. Aí eu fui ver o que significava a palavra sofisma. Sofisma é interessante. E aí eu disse, caramba, olha só que interessante esse entendimento. O sofisma, ele é uma manifestação dos sofistas. Quem são os sofistas? Naquela época em que o apóstolo Paulo viveu sobre a face da terra, ele estava escrevendo aos Coríntios, existiam esse tal de sofistas, que eles eram pensadores da época, que eles se levantavam, eles eram pagos, eles se levantavam contra ideias do governo. Por exemplo, que nós estamos aqui na província de Campo Grande, e o governador aqui, o cara que governa Campo Grande, ele está para aumentar os impostos. Então, aquela pessoa que não concordava com essas ideias do governo, vamos assim dizer, ele pagava esse tal de sofista, ele ia para a praça pública, ele começava a fazer reuniões para lançar uma ideia contrária àquele governo. Ele fazia um falso discurso contra aquela ideia do governo. Para fazer o quê? Para confundir a cabeça do povo. Para que o povo ficasse com a cabeça assim dividida. Entre o que o governo estava falando e o que aquele sofista, que era um pensador, ele estava dizendo. Então o que acontece? Eu descobri que as nossas maiores lutas espirituais são contra, fala comigo, sofistas. Quem são os sofistas? Os demônios. O que eles fazem? Eles tentam lançar na minha mente e na sua mente, eles tentam lançar discursos, ou palavras, ideias, vamos falar a palavra pensamentos e ideias. Eles tentam lançar pensamentos e ideias na nossa cabeça contrários ao governo da palavra de Deus. Aí quando eu comecei a pensar aqui, que as armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas, e no caso para nós anularmos sofismas, aí eu comecei a pensar e disse, nossa, isso tem sentido, né? Isso tem sentido. Bom, tem a ideia do governo, os sofistas eram pagos para bagunçar a ideia do governo, né? A gente sabe como é que é o nome disso aí hoje? É fake news. Fake news. Fake news. É tipo um fake news. Esses sofistas, eles eram usados para ter tipo assim, fazer esse fake news. Tipo, de quebrar essa ideia. Aí eu fui meditar na Bíblia, eu lembrei, sabe de quem? Adão e Eva. Lembra do Adão e Eva? O Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, no versículo 3, olha só o que diz. Olha só que o diabo tem isso desde sempre, quer ver? Não, volta um pouquinho aí, 2. E disse a mulher à serpente, não, do fruto da árvore do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vai me dizer que isso aqui não é a ideia central de Deus? Que não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, e Deus não falou sobre tocar, mas ela agregou isso aqui a mais, né? Mas enfim, ela tinha ideia. A ideia era essa. E o comportamento da Eva, até então, qual que era o comportamento da Eva? Ela tinha tocado? Ela tinha comido? Não, o comportamento dela era de acordo com esse pensamento de Deus. Não pode tocar, não pode, quer dizer, não pode tocar, que você inventou, né? Não pode comer, né? Tocar foi ela que inventou esse negócio. Mas daí o que acontece? Aí no versículo 4 é o que eu estou pregando. O que o diabo diz para ela? Certamente não morrereis. Olha o sofisma aí. Olha isso, a Eva, ela tem a ideia central de Deus, do governo de Deus, que não podia fazer aquilo ali, e o diabo, a serpente, ele lança uma ideia contrária ao que Deus disse, e aí ele explica para ela, né, no versículo
5, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele está tentando desfazer a ideia da cabeça da Eva, está tentando desfazer na cabeça dela o que Deus falou. E ele conseguiu. A Bíblia diz no próximo versículo, ela começou a pensar, ela começou a pensar, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e também o seu marido com ela comeu. O que aconteceu aqui? A Eva, ela mudou um pensamento e automaticamente mudou o comportamento dela. Então o demônio, ele faz isso na vida das pessoas. Ele vai lançando pensamentos, ele vai lançando ideias. Eu quero que você encontre na Bíblia Sagrada, em algum momento, que ele arrancou a árvore da ciência que vem do mal, arrancou o fruto e colocou na mão dela. Você vai encontrar algum dia uma mulher que ela foi carregada no colo espiritualmente e foi colocada na cama junto com outro homem? Vai acontecer isso? Não. Você sabe que algum dia, por acaso, vai sair um saco de dinheiro do banco e vai cair na casa de uma pessoa e vai dizer assim, foi o diabo que assaltou o banco? Não. Você vai ver algum dia um cigarro, um copo de cachaça voando e entrando na boca de uma pessoa, o diabo trazendo um copo de cachaça espiritualmente? Não. O diabo só sugestiona para você. O demônio só fala, adultera. O demônio só fala, fuma, bebe. O diabo nunca tocou na árvore da ciência do bem e do mal. Ele só disse, nada. Isso aí que Deus falou está errado. Isso aí que Deus falou não está certo. Então você vê que o demônio, ele vai lançando sofismas. Ele fez isso, sabe com quem? Eu acho que a maioria de vocês aqui conhece o Ananias e Safira na Bíblia. O Ananias e Safira, eles eram um casal de Deus que participaram, se fizeram presentes na igreja primitiva. Eles viveram na primeira igreja do apóstolo Pedro, que ele era o apóstolo, que ele era o pastor da época, né? Lá em Jerusalém. E aí o que acontece? Eles prometeram para a igreja um valor lá de um dinheiro que eles tinham vendido uma propriedade. Só que a Bíblia diz que deve ter entrado um pensamento torto na cabeça deles, e eles mentiram para o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 13, diz assim, então Pedro disse para Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Agora olha o versículo 4, olha o que ele diz para Ananias, 4. Ele diz assim no finalzinho, por que formaste esse desígnio em teu coração? Então, olha só, para você mudar de comportamento e você mudar a tua vida, não é uma coisa assim que acontece do dia para a noite. O demônio vai formando aquele desígnio. O demônio ele vai enchendo o teu coração. É a mesma coisa que você conhece a pessoa que se mata. A pessoa que se matou, ela já vem pensando isso há muito tempo. O demônio já vem formando esse desígnio. Ele vem levantando essa fortaleza há muito tempo na cabeça da pessoa. Aquele pensamento já vem há muito tempo, de longa data. Se mata, se mata, se mata. Acaba com o teu sofrimento, se mata, se mata. Então, a nossa maior luta, repito, é no campo das ideias. Porque eu nunca vi um espírito matando alguém. Nunca vi um espírito roubando. Nunca vi um espírito adulterando. Nunca vi o demônio caminhando sobre a face da terra com um saco de dinheiro nas costas que ele roubou do banco. O demônio trabalha a nível de sugestão. Ele sugere para você. Ele é um sofista. Ele é alguém que vai lançar um discurso falso contra o discurso verdadeiro. E aí que vem aquilo que o Senhor Jesus disse, e todos nós conhecemos, lá de João capítulo 8, versículo 32. Quem está gostando que eu estou pregando até aqui? E quer ver que eu te localizo mais ainda que nessa pregação? Quem já teve algum dia na sua vida pensamento negativo, levanta a mão. O que é pensamento negativo? Não é Deus que falou isso contigo. Isso aí não veio de Deus, irmão. Você já conheceu pessoa que você diz, meu Deus, o fulano enfiou esse negócio na cabeça? Já escutou alguém falando isso? O que botou na cabeça esse negócio agora? Daí que vem os divórcios, daí que vem os adultérios, daí que vem a pessoa usar droga, daí que vem a pessoa se matar, matar os outros, roubar, fazer as piores coisas, as coisas mais hediondas. Você sabe onde que eu vi bastante sofisma acontecendo, aparecendo, mas bastante? Covid.
As pessoas foram bombardeadas pela televisão. Morte, morte, morte. Sem oxigênio, sem leito, bandeira amarela, vermelha, preta. Você lembra quando você conversava um período atrás, como é que era? Quantas pessoas morreu hoje? Você lembra, irmão? Quantas pessoas morreu hoje? Tu viu, agora faltou oxigênio. Agora não tem mais leito. Agora não sei o quê. E se você de vez em quando ia falar qualquer coisa da Bíblia Sagrada, a pessoa te avançava. Você ia falar qualquer coisa de Bíblia, que Deus cura, que Jesus não sei o que. Para, fanático! Você sabe com quem eu tive mais problema na época de pandemia? Com crente. Porque foi levantado fortalezas, foi formado desígnio na cabeça das pessoas. Eram as pessoas todo dia com a cabeça na frente da mídia. Morte, 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 morte. Só escutando aquilo ali. E pouca Bíblia. Só escutando o demônio, só o demônio, só o demônio, só o demônio, morte, morte e doença, morte e doença. O que teve de gente que me disse, pastor, faz uma oração por mim que eu estou com medo. Mas você tem alguma coisa? Não tenho nada, mas já estou com medo. Ih, irmão, você não sabe, eu sou pastor, irmão. Eu recebo no WhatsApp as pessoas mandando, pessoas firmes de igreja. Pastor, eu estou com medo. Mas medo do quê, irmão? Cuidado, o que eu temia me sobreveio. O diabo não quer que você chegue a isso aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O demônio não quer isso. Ele não quer que a tua cabeça se abra. O demônio quer que você continue vivendo na falsidade, não na verdade. O demônio não quer que você conheça a verdade sobre a cura, a verdade sobre libertação, a verdade sobre o céu, a verdade sobre o inferno. Ele quer que você continue, sabe, tapado. Ele quer que você continue atrás de uma redoma, de uma fortaleza que ele mesmo levantou na tua cabeça. Eu lembro de uma fortaleza que eu tinha na minha cabeça, muito forte. Que eu pensava que quando eu ficava doente, eu tinha que pedir para Deus para ficar curado. E por longos anos eu pensei assim. E nunca acontecia nada. Eu cheguei ao ponto de ficar bravo com Deus, porque eu pedia para Deus me curar e ele não me curava. Aí um dia eu comecei a conhecer a verdade, comecei a escutar a Bíblia Sagrada, e na hora que eu comecei a escutar a Bíblia, eu entendi que eu não preciso pedir a cura se eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu não tenho que pedir para Deus a cura, eu tenho que mandar a doença embora em nome de Jesus Cristo. Nossa, aquele negócio parece que quebrou uma fortaleza da minha cabeça, quebrou um negócio. Naquele momento eu conheci a verdade, e já fazem 21 anos que eu uso isso. Eu não gosto de ser fanático aqui, né, de falar, mas eu sempre dou um toquezinho. Fazem 21 anos que não uso remédio. Mas foi uma coisa que foi quebrada na minha cabeça. Eu tinha esse sofisma, eu tinha esse discurso errado. Eu entendi errado, eu pensava que Deus tinha que me curar. Só que eu entendi que Deus já me curou. E eu tenho que assumir o que foi feito na cruz do Calvário há 2021 anos atrás. Então, quando você começa a conhecer as verdades, a tua cabeça se abre, você começa a ser liberto. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou, mas para que o diabo faz isso? Por que ele fica tentando cegar o nosso entendimento? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O demônio não quer que você seja iluminado. Porque quando você é iluminado pelo evangelho, os teus pensamentos começam a mudar. E olha que forte que eu vou te falar. Um pensamento muda o teu comportamento. O cara que está pregando para vocês hoje aqui, há 21 anos atrás, bebia, falava palavrão, fumava, fazia tudo errado. E as pessoas me perguntam, pastor, como é que o senhor conseguiu mudar? Aí eu falo bem simples assim, eu me converti. Você sabe o que é conversão? Eu comecei a mudar os meus pensamentos. Os pensamentos do demônio foram quebrados e eu comecei a assumir os pensamentos de Deus. E na hora que Deus começou a controlar a minha mente, o meu comportamento mudou. Então eu não tive que parar de fumar, nem parar de beber, nem parar de fazer festa. Foi trocado o pensamento que me levava a fazer isso e foi colocado o pensamento da palavra de Deus. Então muda um pensamento, muda o teu comportamento. E pastor, como é que quebra esses pensamentos, pastor? Na minha cabeça, volta lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 nós estamos. Estão conseguindo entender? Espero que eu destrua hoje uns quantos sofismas hoje aqui. Amém, pessoal? É forte isso que eu estou falando. Você sabe que um grande pregador americano, hoje ele já está com Jesus, um pregador muito antigo, e eu gosto muito de escutar esses pregadores antigos, sou apaixonado, porque eles têm cada revelação na palavra, cada entendimento. E um deles falou assim, né? Que não adiantava você matar o terrorista, porque o terrorista é uma pessoa, você tinha que acabar com o terrorismo. Aí aquilo ali me chamou a atenção, ele estava fazendo um vídeo, né? Aí eu disse, vou escutar, porque eu nunca, né? Me chamou a atenção.
Aí ele começou a comentar, você mata um terrorista que vai explodir lá na França, nos Estados Unidos, você mata um, aparece no outro humano 10. Quanto mais você mata os terroristas, mais eles aparecem explodindo as coisas e matando as pessoas, tá? Aí ele falou assim, você tem que acabar com o terrorismo, porque o terrorismo é uma ideia. E terrorismo, você não pode dar um tiro no terrorismo, você pode dar um tiro no terrorista. Você pode matar o terrorista, mas o terrorismo não, o terrorismo é uma ideia. Você tem que acabar com o terrorismo. E ele falou assim, como é que você acaba com o terrorismo se ele é uma ideia? Aí ele falou bem assim, ó, com uma nova ideia. Aí eu disse, como assim? Aí eu fiquei escutando ele falou assim, ó, sabe como é que você acaba com o terrorismo? Com o cristianismo. Porque Jesus morreu, mas a ideia dele continua sobre a face da terra. Tá aí, irmão. Tá aí a ideia. Um pensamento certo muda a tua história. Pensa. Aí ele começou a pensar, ele não falou isso no vídeo, né? Aí eu comecei a divagar, eu fui longe da cabeça. Eu pensei, sabe o quê? Um terrorista tá cheio de bomba. Aquele cara que desde criança foi ensinado, ó, toma essa arma na mão, você tem que matar os outros. Você, quando você crescer, você vai matar um monte de gente, você vai para um harém que vai ter 1000 mulheres, você vai ter vida sexual pro resto da eterna. A pessoa não consegue nem com uma mulher, porque 1000. É retardado, não. Mas tudo bem, deixa eu não falar mal da religião dos outros. Mas é um pensamento louco. Aí o que acontece? Aí você vai estourar a bomba e você vai ir para um harém com 1000 mulheres. Um exemplo, né? Aí o cara vai lá pensando nesse harém, cheio de bomba ao redor dele para se explodir lá na França. Aí daqui a pouco, de madrugada, antes de se explodir, ele pega e liga a televisão, tem um pastor pregando. Aí o pastor começa a pregar, aquele negócio, ele começa a pregar aquela mensagem chocante, aquela palavra tipo do estilo que eu estou pregando para você aqui. Aí mexe com ele, aí ele diz, não, eu não vou explodir amanhã, vou esperar mais um pouco. Aí daqui a pouco, no outro dia, ele escuta aquele pastor de novo. Irmão, terceiro, quarto dia, ele já está tirando as bombas. E não andou 2 meses, ele está se batizando nas águas. Não adianta você dar um tiro. Essas fortalezas e sofismas não são com armas naturais. Se fosse com armas naturais, eu marcava esse culto aqui, dava um 38 na mão de cada um. Pá, vamos matar o capeta. Não mata. Você não mata demônio. Demônio você não mata. Demônio você vence ele com uma nova ideia. Por isso que Jesus veio trazer as boas novas. Por isso que Jesus veio trazer a ideia do evangelho. Esse é o segredo. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para quebrar as fortalezas na nossa cabeça, na nossa mente. E diz assim, anulando os sofismas, desfazendo os falsos discursos, desfazendo as falsas ideias que o diabo tenta implantar na nossa cabeça, como se fossem pedras. E agora vem a parte forte, se segura, hein? Destruindo os conselhos. Então o diabo ele trabalha a nível de conselhos, destruindo os conselhos, e olha só que legal, e toda altivez, faz assim todo mundo com a mão junto comigo, ó, que se levanta. Como é que você constrói um muro? O que você faz? Levanta. Então é em conselho em cima de conselho. É como eu te disse, a pessoa não pensa em se matar do dia para a noite, a pessoa não adultera do dia para a noite, aquilo ali vai se levantando, aquilo ali vai sendo formada aquela parede, vai sendo formado aquele desígnio. Aquilo ali vai vindo, e se ninguém destruir, se a pessoa não escutar uma palavra bem escutada, se a pessoa não receber uma palavra de Deus, aquilo ali fica firme. É por isso que o Jeremias falou. Nossa, como o Jeremias é inteligente. O Jeremias disse em Jeremias 23, versículo 29, ele diz assim, ó. Ele diz assim em Jeremias, ó, 23, 29, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E olha o que ele compara a palavra de Deus. Como um martelo que esmiuça a penha. Põe na linguagem de hoje para eles entenderem melhor. Linguagem de hoje. A minha mensagem é como fogo e é como uma marreta que quebra grandes pedras. A palavra de Deus é uma marreta que quebra grandes pedras. A palavra de Deus é uma marreta que destrói esses pensamentos tortos. Esses pensamentos negativos que você tem. E eu acabei, sabe, pensando nisso. Hoje na programação até da televisão, não sei se o Guilherme deixou preparado para mim aí, mas tem uma frase que eu passei na televisão hoje, que eu disse assim, ó, isso aí, essa frase. Hoje eu larguei isso aqui na televisão, ó. O que consome a sua mente controla a sua vida. Eu acredito nisso. O que consome você, controla você. O que mais você tem nessa tua cabecinha aí, aqui dentro da igreja, ó, o que mais está na tua cabecinha é o que vai controlar você.
O que te controla é o que mais te consome. O que toma você, o que toma a maior parte dos teus pensamentos é o que você vai ser nessa terra. Por isso que você tem que analisar. Então a Bíblia diz, voltando lá onde nós estamos, né? Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, né? Destruindo então os conselhos, toda altivez que é a soberba do demônio, ele acha que pode controlar a gente, através de pensamentos. Me perdoe que eu vou falar. Não se torne uma marionete, um fantoche do capeta. Não deixe ele ficar botando, sabe, a mão dele em você, irmão. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então uma coisa que vai se levantando contra o conhecimento de Deus. E aí diz assim, ó, agora olha só, olha como é que a gente vai destruir. Levando o cativo, prisioneiro, preso, todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Você sabe quem é que ensinou direitinho isso aqui para nós? Jesus. Em Mateus capítulo 4, o demônio dizia, se tu é o filho de Deus, Jesus, pá, está escrito. Mas se tu é o filho de Deus, está escrito. Aí o diabo, mas se tu é, sai, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. No versículo 11 de Mateus capítulo 4, o diabo deixou. Por que o demônio foi embora? Porque ele não conseguia levantar fortaleza na cabeça de Jesus. O diabo não conseguia fazer a cabeça de Cristo. Tudo que o demônio falava, Jesus tinha um pensamento da palavra de Deus na ponta da língua. Tudo que o diabo falava, Jesus rebatia. E a gente não faz isso. A gente vem um pensamento lá na empresa, vem um pensamento de doença, vem um pensamento de crise, vem um pensamento na nossa cabeça, o que a gente faz? A gente aceita. Não pode, irmãos. Não pode aceitar. Por isso que eu queria que você entendesse, a partir de hoje, tem que levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quem vai selecionar a partir de hoje melhor os seus pensamentos, né? Pastor, eu vou começar a selecionar, eu tenho que pensar no que eu estou pensando. Exato. Paulo ensina isso aos filipenses. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum poder, virtude, ou se há algum louvor, nisso pensai. Você só pode pensar na tua cabeça se tem essas características aqui. Se não tem, não vale a pena pensar. Porque se você começar a pensar, você vai se comportar desse jeito. Você vai se comportar de acordo com aquilo que você pensa. É bem por isso que a Bíblia Sagrada diz, em Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Eu vou fazer um exercício rapidinho. Pastor Mike aqui não tem, né? Como é que eu vou explicar? Eu vou usar a Bíblia. Posso fazer um exercício didático com você rapidinho? Você que está em casa também me assistindo, vou fazer um exercício rapidinho com você. Fecha os teus olhos, 30 segundos. Fecha os teus olhos. Por gentileza, todo mundo fecha os olhos. É só um exercício para você entender o que eu estou pregando. Fechou? Beleza. Agora eu quero que você faça o que diz em Provérbios 23, 7. Fecha os olhos. Imagine agora você curado dessa doença que você tem. Imagine agora você saindo dessa igreja com um bom carro, chegando na sua casa abençoada. E você já agora se imagina domingo, todos vocês com sua família. Aquele esposo, aquela esposa que você tem lá, perturbado, junto com você aqui na igreja, todos eles congregando e abençoados. Imagina aquela causa já na justiça já saiu. Imagina se você agora no churrasco de família, vocês planejando uma viagem agora para janeiro, para uma praia paradisíaca. Isso. Vai imaginando agora você ministerialmente pregando uma multidão de pessoas. Imagine-se agora com aquela causa na justiça, como eu disse agora há pouco, recebendo e você com dinheiro na mão. Imagine o seu familiar convertido, completamente convertido. Isso, aquele familiar que fuma, que bebe, convertido. Vai imaginando coisas boas agora. Isso, coisas que nem aconteceram ainda, vai imaginando. Isso. Amém. Abre os olhos. Agora olha para a cara do teu irmão, vê como é que ele está. Está feliz ou não está? Olha para mim aqui, irmão. 30 segundos eu fiz contigo e eu forcei isso. Você tinha que viver assim. Tinha que ser uma filosofia de vida. Eu fiz 30 segundos com você, o que a Bíblia te ensina. 30 segundos. O correto seria sempre ser assim. Você viver sobre a face da terra com uma imagem boa de você na tua alma. Porque como imaginou na tua alma, assim é. Mas eu vejo que a nossa cabeça está cheia de fortaleza. A nossa cabeça está cheia de desígnios satânicos, malditos, malignos, pensamentos hediondos, ideias erradas. E aí você diz, ai pastor, eu não sei por que estão me acontecendo essas coisas. Você não sabe? Eu te dou a resposta agora. Jeremias 6,19.
Olha por que as coisas ruins estão acontecendo. Ouve tua terra. Ouça terrenos, terráqueos, seres humanos. Ouçam seres humanos. Eis que eu trarei mal sobre esse povo. Mas Deus é mau? Vai trazer coisas ruins sobre nós? Vai. Sabe o que ele vai trazer? Lê comigo. O próprio fruto dos teus pensamentos. Tudo que de ruim acontece na tua vida já estava dentro de você. Primeiro o demônio precisa implantar em você um pensamento para você se comportar, e o diabo não enxerga pensamento. Mas só o teu comportamento já vai dar para ver se ele conseguiu colocar o pensamento na tua cabeça ou não. O diabo, ele sabia ou não sabia que a Eva, ela tinha recebido a informação do demônio lá da árvore da ciência do bem e do mal? Ele sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Não, mas quando ela vai lá e pega, da árvore da ciência do bem e do mal, ele recebeu ou não recebeu a informação? Ele pensou, acertei. Consegui mudar a cabeça dela. Você acaba entendendo, o diabo, ele acaba entendendo isso. Pelos teus comportamentos dá para ver se está Deus te controlando ou se o diabo já fez de você uma marionete dele. Pelos teus comportamentos. Então ele sugestiona, e se você escolher o pensamento do mal, você vai ver aqui, ó, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Mas por quê? Porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei. Eu escolhi não a palavra, eu escolhi os pensamentos do mundo. Eu escolhi os pensamentos diabólicos. Por isso que o apóstolo João fala em 3 de João, no versículo 2, ele fala sobre a alma. Ele diz assim, amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Então, ao contrário de Jeremias 6,19, que virá o mal sobre a gente, o próprio fruto dos nossos pensamentos, aqui em 3 de João, versículo 2, Deus diz, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Não quero que você vá mal, não. Eu quero que você vá bem em tudo e que você tenha saúde. Escuta, assim como bem vai a tua... Ou seja, o que vai te acontecer externamente é um reflexo do que está dentro de você. Se a tua cabeça está uma bagunça, se a tua cabeça está tudo bagunçada, pensamento estranho, de raiva, rancor, ódio, tristeza, de desistir, de se matar, pensamento de doença, de crise, meu irmão, o que vai ser na vida dessa pessoa? Vai ser uma desgraça, irmão. Por isso que eu sempre digo, irmão, invista na tua mente. Se eu fosse você, eu vinha direto para a igreja e anotaria tudo que o pastor prega. Quando eu comecei a investir na minha mente, a minha vida mudou. Porque para mudar a sua vida, você precisa primeiro mudar os pensamentos. Então ele está falando aqui que Deus deseja que você vá bem em tudo e que tenha saúde, mas assim como bem vai a tua alma. Aí eu entendi, irmão. Aí eu entendi um negócio mais forte ainda sobre a questão de imaginação e pensamento. Você sabe por que Deus destruiu a humanidade com o dilúvio? Sim, pastor. Estava feio aqui. Você sabe o que estava feio? Abre em Gênesis 6:3. Vou te mostrar o que estava feio e por que Deus destruiu tudo. Você sabe por que Deus destruiu tudo? Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Próximo versículo. E havia, não, versículo 5, desculpa, né? E viu, olha isso aqui. E viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. A maldade são um comportamento. Então o comportamento do pessoal na época de Noé era um comportamento terrível. Mas da onde que vinha esse comportamento terrível? Olha só. A maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. A cabeça do povo só pensava coisa ruim. Eles não tinham um momento de pensamento bom. E Deus ia destruir tudo. Você pode ler o versículo 7 agora? E Deus, ele disse no 7, põe o 7. E disse Deus, vou destruir. Eles não pensam em mim. O demônio controla esse povo. Eles não, sabe? Aí quando Deus estava para destruir, quem é que ele achou? O Noé era o único que pensava bem. O Noé era o único que pensava corretamente. E Deus, então, prepara o Noé e dá uma oportunidade de 100 anos para as pessoas pensarem como Noé. Mas ninguém quis. Porque a arca demorou de 500 anos que Noé tinha até os 600. 100 anos. Que loucura!
Olha só, quando Deus ia destruir todo mundo por causa dos pensamentos deles errados, a Bíblia diz no versículo 8, você leu aí, ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, quando Deus olhou, viu um pontinho iluminado, alguém que pensava em Deus ainda. Você sabe qual foi outro na Bíblia Sagrada que quebrou a cara com um pensamento ruim? O filho pródigo. O filho pródigo deu na cabeça dele que tinha que sair de casa. Deu na cabeça dele, como dá na cabeça de uns que tem que sair do ministério, dá na cabeça de outros que tem que se separar, dá na cabeça de outros que tem que sair de Campo Grande, dá na cabeça, deu um negócio na cabeça, parece que bate um vento, a pessoa vira a cabeça, irmão, e vai parar essa pessoa. Vai parar essa pessoa, tenta falar com ela, adianta falar? Parece que não adianta, levantou uma fortaleza, aí a pessoa vai, como o filho pródigo foi, quebrou a cara, se desgraçou na vida. A Bíblia diz que quando ele está lá na frente do chiqueiro de porco, querendo comer bolota de porco, a Bíblia fala bem assim, em Lucas capítulo 15, versículo 17. Diz bem assim, ó. E caindo em si, ele disse, nossa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Escuta essa agora. Levanta, isso aqui ele está pensando isso aqui, tá? Isso aqui é só um pensamento, ele disse para ele mesmo. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O que aconteceu com ele na frente do chiqueiro de porco? Mudou? Um pensamento, ele volta para casa e recebe tudo de volta. Um pensamento errado, destrói tudo. Um pensamento certo, ele recebe tudo de volta. Olha como esse negócio de pensamento, você não investe na tua cabeça, você investe na tua família, investe na faculdade, investe na tua mente, irmão. Investe para destruição de sofisma. Investe nisso. Por isso que a Bíblia Sagrada é o maior compêndio de pensamentos de Deus sobre a face da terra. Alguém já leu o livro de Provérbios algum dia? Vai me dizer que não tem uma ideia atrás da outra. E é tudo diferente as ideias, né? Por exemplo, no versículo 1 está falando sobre, sei lá, ímpio. No versículo 2 sobre preguiça. No versículo 3 sobre mulher. No versículo 6 sobre enriquecer. No 7 já tem sobre saúde. Você nunca leu o livro de Provérbios? Não é um pensamento atrás do outro. É Deus mostrando, eu quero que você pense certo. Eu vou deixar tudo que eu puder deixar para você. Até a Bíblia te fala em Jeremias 29, versículo 11, Deus ele diz assim, ó, eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você viu o que Deus disse? Eu deixei a Bíblia porque você não sabe pensar. Eu deixei a Bíblia porque você não sabe nem pensar. O ser humano não sabe nem pensar. Ele disse, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Isaías 55, versículo 8, ele fala, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. No versículo 9, na parte C do versículo, ele diz assim, ó, porque assim os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Você não sabe pensar. Quando a terra ficou sem Bíblia, quando a terra ficou, a imaginação do ser humano ficou podre, o demônio dominou. Então por isso que Deus deixou sobre a face da terra, diga comigo, os pensamentos dele. Deus deixou a mente de Cristo para nós. As pessoas dizem, pastor, eu queria saber o que passava na cabeça de Jesus. Está aqui, ó. Nós temos a cabeça de Cristo. Nós temos a cabeça de Deus. Por isso, agora que faz sentido para mim, aqui eu vou finalizar, Romanos capítulo 12, versículo 2. Aqui eu acabo, chega de pregar, tá bom. Gostaram da palavra? Quem conseguiu entender? Meu Deus, tem que mudar meus pensamentos, pastor. São eles que me governam, exatamente. O que consome a tua mente controla a tua vida. O que está mais presente na tua cabeça é o que você vai ser. Por isso você tem que tomar cuidado. Eu tomei um cuidado nessa pandemia e comigo. Eu tomei um cuidado. Eu lembro até hoje, no primeiro dia que eu cheguei em casa, logo que tinha começado a pandemia, eu cheguei em casa, minha esposa me pediu para me pelar, para me ficar pelado na porta para entrar pra dentro de casa. Eu falei, o que você está fazendo? Não, vou entrar. Não, tira a roupa aí fora. Eu falei, tu quer que eu toque fogo também? Vai dizer que você não fez isso no começo. Ó, olha aqui, ó. Isso foi as notícias que você ouviu. Olha para mim aqui, ó. Não veio daqui. Daqui não veio. Eu tomei um cuidado tremendo com o que eu estava pensando. Porque eu estou andando na carne. Mas eu não posso militar segundo a carne.
Eu não posso, entrou em guerra, entrou em colapso, veio a luta, eu não consigo dar tiro no demônio. Eu tenho que usar as armas de Deus. E essa arma é a mais eficaz que existe. Quando o diabo levanta uma fortaleza, é só a Bíblia Sagrada. Ela é uma marreta que quebra grandes pedras. Agora faz sentido para mim. Põe na revista atualizada Romanos 12, 2. Escuta essa. E não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo. Então, sabe, você não deve aceitar o que está acontecendo no mundo. Doença, enfermidade, crise, coronavírus, ebola, câncer, AIDS, homossexualismo, lesbianismo, crise, divórcio, crack. Você não pode se conformar. Você não pode aceitar. Aí você diz, mas como é que eu vou transformar isso, pastor? Porque dentro da minha casa tem uma situação com alguém de câncer. Eu tenho um filho que usa crack. O meu esposo está querendo se separar de mim, pastor. Como é que eu vou transformar o externo? Porque a Bíblia diz, não se conforma, não se molda, não aceita, não deixa isso se assentar. Não pega a forma do mundo. Não vos conformeis com esse século. Escuta, mas transforme isso, o teu exterior, pela renovação da sua mente. Olha o que ele está falando. Esse púlpito aqui, quando eu cheguei aqui há 2 anos e 4 meses atrás, ele estava perfeitinho. Só que o pastor Mike tem uma mania, acho que você já viu. Eu meto o pé aqui e essa parte aqui. Todos os púlpitos onde eu vou, sempre esse lado do púlpito ele fica todo lascado e o pé aqui, ó. Então passa um tempo, quem tem que fazer com o púlpito? Renovar. Ele vai deteriorando, então tem que renovar ele. Então acontece, essa parte aqui, já dei um toquezinho para os auxiliares, né? De leve, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu já pego de longe. Aí o que acontece? Aí eu tenho que renovar. O que é renovar? Fala comigo, deixar novo novamente. Então a Bíblia diz que a nossa cabeça, a nossa mente, ela se deteriora. E quando você quer transformar uma coisa fora, primeiro você tem que renovar por dentro. Como que eu transformo uma coisa por fora, que eu não estou me conformando, eu não estou aceitando? Primeiro transformando a tua forma de pensar. Você tem que se alinhar com a Bíblia e parar de se alinhar com a situação externa. E sabe o que acontece? Pelo transformamento para a renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui eu nunca entendi direito. Confesso para você. Porque eu pensava, bom, eu renovei minha mente, ok? Eu não me conformo com a situação. Então eu vou experimentar as bênçãos de Deus. Mas por que tem 3 níveis? Boa, agradável e perfeito. Porque existem 3 níveis de bloqueio. Se você desbloquear a tua cabeça um pouquinho, coisas boas. Se você desbloquear a tua cabeça médio, coisas agradáveis. Mas se você desbloquear a tua cabeça 100%, coisas perfeitas nessa terra você vai experimentar. São 3 níveis de bloqueio espiritual que você tem. Por isso que a gente tem que destruir fortaleza. Eu tenho que me renovar por dentro. Ainda que o meu exterior se corrompa, disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior, contudo, se renova de dia em dia. A tua cabeça, com o passar do tempo, vai virando uma bagunça. Por isso que as pessoas se desviam. Por isso que as pessoas se perturbam, ficam loucas. Como é que uma pessoa da igreja vai pensar uma besteira dessa? Como é que uma pessoa que era tão santa agora está se prostituindo? Virou a cabeça. O cara que pregava no altar agora está lá beijando o homem. Como é que é esse negócio? Como é que aconteceu um negócio desse, caramba? Isso aí, sabe o que aconteceu? Você deteriorou a tua cabeça e você não fez a manutenção. Por isso que eu não acredito, uma vez salvo, sempre salvo. Você vai ter que manter a tua salvação até o fim. Porque a tua parte aqui, ó, da mente, ela se deteriora. E se você quiser transformar o externo, você vai ter que renovar o interno. Já dizia o filósofo do século XV, né, o Juvenal, mente sã, corpo são. Se está bem por dentro, está bem por fora. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé. Pastor, quero quebrar tudo agora aqui. Eu tenho uns pensamentos, vem de vez em quando uns pensamentos na minha cabeça, pastor, estranho, esquisito. Todo mundo vem, irmão. Né? Quem algum dia já caminhando na rua, você fez assim, algum dia assim, ó, amarrado. Você já não fez isso? Quem já fez assim com a mão assim, ó, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Eu já fiz. Isso. Vem uns pensamentos malucos. E não é você. Não é você. Não é você que tem esses pensamentos.
Se não vem de você, se não é você que tem esse pensamento, da onde vem? É do diabo, exatamente, do diabo. Então, não sei se você entendeu, mas eu compreendi isso. Tanto Deus quanto o diabo estão disputando a nossa cabeça. Aquele que vencer controla a nossa vida. Deus e o diabo estão tentando disputar a tua cabecinha. E se aqui nessa cabecinha, Deus, pela palavra dele, conseguir destruir todos os sofismas, ele vai te controlar e você vai experimentar a perfeita vontade dele. Por isso, investe na tua cabeça, pelo amor de Deus. Investe. Paga um preço. Estou cansado, vou para a igreja, não estou nem aí. Eu tenho que ir lá, sabe, destruir um hoje. Briguei com alguém, me veio uns pensamentos com mulher na cabeça, com homem. Me apareceu umas vontades de desistir. Veio na minha cabeça, me deu umas vontades, sabe, de largar tudo. Sabe, tá me dando umas paranoias, uns pensamentos que eu tenho financeiramente. Tá me dando uma louca. Eu pegar aqui, pegar tudo e me sumir. Você tem que ir para onde? Para a igreja. E tem que dizer, Deus, usa esse pastor hoje, mas ele tem que dar cada marretada, tem que ser pesado. Que ele usa a marreta que é a palavra de Deus. É um martelo que esmiuça a pedra. Amém? Quem entendeu o que eu falei? Isso aqui é forte. Então não esqueça, irmão. Deixa Deus limpar a tua cabeça. Tirar todo o vestígio das trevas. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa mensagem. Eu preciso disso. Eu preciso selecionar o que eu estou pensando. E o que não é de Deus vai ser destruído pela palavra que vai ser pregada. Toda mensagem que for ministrada, toda mensagem que for pregada. Aleluia. O poder de Deus, ele vem destruindo todas as fortalezas. O poder de Deus vem destruindo todos os sofismas, os falsos discursos, as falsas ideias. Porque hoje eu descobri que como imagino na minha alma, assim é. Aleluia. Eu preciso investir nos meus pensamentos. E você pode dizer agora, todo pensamento torto das trevas vai embora. Tudo que não é de Deus, tudo que é um discurso falso, uma coisa torta, fora da palavra de Deus, vai embora, desapareça, sai da minha cabeça. Sai, demônio, você não vai controlar a minha vida, você não vai controlar o meu ser. Quem vai me controlar é o Espírito Santo. Ele vai me guiar toda a boa verdade, ele vai me levar à verdade bíblica. Aleluia. Espírito Santo de Deus nos dirige. Nós estamos aqui para que o Senhor destrua todos e quaisquer tipos de sofisma na nossa mente. Eu não quero ser que nem Adão e Eva. Eu não quero ser como Ananias e Safira. Eu não quero ser que nem um filho pródigo. Fale agora em voz alta, eu quero ser parecido com Jesus. Para todo pensamento errado, Jesus tinha uma palavra escrita. Exato. Todo pensamento torto, tinha uma palavra de Deus. E o diabo não conseguiu nunca entrar na mente de Cristo. E quando o diabo tentou bastante fazer Jesus desistir, ele orou, suou sangue, mas não viveu o plano do demônio. Jesus nunca foi a marionete de Satanás. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Sempre o Filho de Deus. Fale para Deus agora, abre minha mente, Senhor. Isso. Deus, abre a mente para esse pessoal para fazer negócio. Abre a cabeça deles, Jesus, para ficarem curados. Abre a cabeça deles para eles conseguirem conquistar toda a família deles para Jesus. Abre a cabeça deles, me usa, Senhor. Me usa para revelar a palavra, me usa para dar entendimento e interpretação, e que todos sejam abençoados. E você diz obrigado, Senhor, e aplauda bem forte a Ele. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Uau! Uau! Já dizia Albert Einstein, né? A mente é como um paraquedas, só funciona se abrir. Todos vocês receberam um paraquedas quando vocês nasceram. Todos. Alguns abrem. E a pessoa vai sobrevoar essa terra vendo as melhores coisas nessa vida. Alguns não abrem. A pessoa se espatifa nessa vida. A pessoa se destrói. Porque a mente dela não foi aberta. Só quem pode abrir a nossa mente é a palavra de Deus. Não esquece. Diga, minha mente é como um paraquedas. Só funciona se abrir. Aplauda Jesus.
Pode sentar.